Aos 40 anos, eu tive um problema financeiro e eu decidi acabar com isso. Dos 30 aos 40 anos, eu vi na força do braço, trabalhando, e tinha uns altos e baixos, pagava as contas, sobrava um pouquinho, depois não pagava, caía um pouquinho, mas eu vivia assim, uma classe média ostensiva, vivendo na força do braço. Paulo, quer dizer que essas duas mansões que você tem nos Estados Unidos, as duas mansões que você tem no Brasil, avião a jato, 10 milhões, 12 milhões de carros que você tem, um negócio multimilionário, quer dizer que tudo isso veio depois dos 40, tudo isso veio depois dos 40 anos. Então vamos agora para o passo a passo. E o primeiro passo é dar o estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Paulo, o que quer dizer isso? Vamos supor que eu quero ficar com o bíceps forte. Paulo, o que você tem que fazer? Dar o estímulo certo. E qual é o estímulo para o bíceps ficar forte? Para esse músculo aqui ficar forte? Rosca direta. Aí eu pego um peso de 5 quilos, fiz 1, 2 vezes. Vou ficar forte? Não. Paulo, como se é o estímulo certo? Sim, é o estímulo certo, mas foi na intensidade certa. Então, no meu caso, são 13 quilos pelo menos. E eu vou pegar um halter com 13 quilos. 2, 3. Fiquei forte? Não. Cara, mas não é o estímulo certo, na intensidade certa? É. Mas tem que ter o tempo necessário para gerar o resultado. Então eu vou pegar o halter 13 quilos e vou fazer 2 vezes por semana, 6 séries aproximadamente, de rosca direta, suas variações. E aí sim, com o estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário, eu vou ficar com o bíceps forte. Paulo, o que isso tem a ver com riqueza? É a mesma coisa. Você, para ser rico, vai ter que dar o estímulo, ou melhor, os estímulos certos. E quando você der os estímulos certos, na intensidade certa, pelo tempo necessário, tudo vai acontecer na sua vida. Olha o que eu estou dizendo, tudo vai acontecer na sua vida. Então agora você quer saber, Paulo, e quais são esses estímulos? Vem comigo. O primeiro é livro. Segundo, vídeo. Depois, imersão, mentoria. E isso para mim virou um mantra. Livro, vídeo, imersão, mentoria. Livro, vídeo, imersão, mentoria. Livro, vídeo, imersão, mentoria. Livro, vídeo, imersão, mentoria. Paulo, e por que esse estímulo? Porque na nossa vida nos ensinaram muitas coisas erradas sobre dinheiro, uma mentalidade de pobreza, de escassez, de não merecimento. Dinheiro é sujo, o dinheiro não dá em árvores, pessoas ricas são pessoas más. Para você ser rico, você tem que se matar de trabalhar. Quantas inverdades sobre dinheiro você aprendeu? Quantas mentiras? Sem contar que poucas pessoas foram capazes de ensinar as coisas certas. Então o primeiro passo do enriquecimento é isso, é o estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário. De novo, eu vivi isso. Lembra como era a minha vida? Pobre, paupérrima, miserável, passando necessidade, passando fome, não tinha onde dormir, não tinha onde comer, não tinha dinheiro para comprar comida para um cachorro, ração para um cachorro. Essa foi minha vida. Então eu aprendi, entendi, intuí que se eu desse o estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário, eu viraria isso. Paulo, e como é que foi isso? Por muito tempo eu tentei viver na força do braço. Dos 30 aos 40 anos eu vi na força do braço, trabalhando, e tinha uns altos e baixos, pagava as contas, sobrava um pouquinho, depois não pagava, caía um pouquinho. Mas eu vivia assim, uma classe média ostensiva, vivendo na força do braço. Aos 40 anos eu tive um problema financeiro. E eu decidi acabar com isso. Foi quando eu entrei nessa imersão. Foi nessa imersão que eu estudei 60 livros, 14 treinamentos, várias imersões, 2 mentorias. Quando eu saí 6 meses depois, eu era completamente rico. Paulinho, já tinha dinheiro? Não, não muito. Mas eu tinha mentalidade, tinha forma de pensar e sentir. E é isso que você precisa. Lembra, eu já falei, vou repetir. Riqueza não tem nada a ver com dinheiro, e sim com mentalidade, estilo de vida, maneira comportamental, com quem eu me relaciono, como eu ouço, como eu falo, que ambientes eu estou. Então, a minha vida mudou aí aos 40 anos. Então, Paulo, quer dizer que essas 2 mansões que você tem nos Estados Unidos, as 2 mansões que você tem no Brasil, avião a jato, 10 milhões, 12 milhões de carros que você tem, um negócio multimilionário que faturou 400 milhões de reais no último ano e vai faturar 650 nesse ano, quer dizer que tudo isso veio depois dos 40, tudo isso veio depois dos 40 anos. Se você entender isso, que toda a riqueza eu produzi nos últimos 17 anos, então tem tempo para você, tem muito tempo para você. Mas esse é o primeiro passo. E o segundo passo é o ecossistema sempre vence. Paulo, o que você quer dizer com isso? O ecossistema sempre vence. O ambiente psicossocial que você está sempre vencerá. Você sempre se tornará parecido com o ambiente psicossocial que você está vivendo. Então, se você está num ambiente de pessoas pobres, você vai ficar pobre, igual a eles. Se você está num ambiente de pessoas ricas e próximas, você vai ficar igual a eles. Se você está num ambiente de atletas de corrida de rua, você vai se tornar um atleta de corrida de rua. Se você
frequentar um ambiente de pessoas gordas e obesas, tenha certeza, em 6 meses você está gordo e obeso. Não tem como ser. O ambiente psicossocial sempre vence. Em outras palavras, o ecossistema sempre vence. Jim Rohn já dizia isso. Você é a média das 6 pessoas que você mais convive. E isso é irrefutável, cientificamente irrefutável. Olha esse livro aqui, ó. O Poder das Conexões. Esse livro prova o que eu estou dizendo. Não tem jeito. Você sempre será parecido com o ambiente, com os lugares e as pessoas que você frequenta. E eu tenho uma trilogia para explicar isso, que é lugares certos, pessoas certas, conhecimento e saber certo. Se você se doutrina a ir para os lugares certos e sair dos lugares errados financeiros, se conectar com as pessoas certas e sair, se afastar das pessoas erradas financeiramente falando, e se você se doutrina, se cobra, obter apenas os conhecimentos certos e se afastando das informações, conhecimentos, besteiras que te afastam da riqueza, se você fechar essa trilogia, isso é o ecossistema. Então não vem falar em riqueza, prosperidade, nos lugares errados, com as pessoas erradas, obtendo conhecimento errado. E lembra, cuidado você não está na internet, no Instagram, no TikTok, achando que você está aprendendo a ser rico. Você não está, você está sendo só bobo lá. Você vai ter que vir para o YouTube. Do YouTube selecionar os melhores treinadores, pessoas que de fato chegaram lá, pessoas de fato vivenciaram essa jornada de sucesso financeiro e depois ir para a imersão. E olha, vai ter que pagar, amigo, amiga, esquece. Você vai ter que pagar por acesso, pagar pelo conhecimento válido, pagar para estar nesse grupo de network, pagar para estar no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo o conhecimento certo. Como é que eu sei quais são os lugares certos, as pessoas certas e os conhecimentos certos, para que eu possa me tornar uma pessoa próspera? E aí eu vou te dizer, os lugares certos são os lugares que se parecem com onde você quer viver no teu futuro. Esse lugar que você vive hoje se parece com o teu futuro extraordinário? Não. Então sai desse lugar e começa a trilhar e buscar aquele outro lugar. Essas pessoas que convivem hoje são parecidas com quem você quer se tornar no futuro? Não. Então tenta se afastar dessas pessoas e buscar pessoas que se pareçam com o futuro que você deseja para você. E esse conhecimento é o que você quer para a tua vida, para os teus filhos? Então se afaste dele também. E lembra, música é conhecimento, conversas são conhecimentos também. Tudo isso perfaz o conhecimento. Então se afaste das músicas, das conversas, dos temas que te enfraquecem, te empobrecem. E o terceiro passo, reprogramação de crenças. Isso mesmo. Nós temos aprendizados que vieram conosco desde cedo, da nossa casa, do nosso lar, do nosso ambiente familiar, dos lugares que nós vivíamos, das escolas, dos amiguinhos, do vovô, da vovó, daquele lugar, daquelas pessoas. E minha pergunta é, o que você aprendeu sobre dinheiro? Que todo mundo pode ser rico? Que existem meios para riqueza e prosperidade? Que dinheiro é bom? Que dinheiro ajuda, transforma, restaura? Ou você aprendeu que dinheiro é ruim, que é difícil ganhar dinheiro? O que você aprendeu sobre isso? Isso não é apenas uma questão conceitual, cognitiva, é uma questão emocional, crenças, programas mentais. E agora você tem um desafio, reprogramar suas crenças. E aí, vamos ser sinceros, você vai ter que buscar ajuda especializada. Você vai ter que acessar pessoas que sabem fazer exercícios de reformulação de crenças. Porque você está cheio de crenças limitantes, cheio de crenças que afastam de uma mentalidade rica. E se você quer uma dica, acessa aqui esse curso Criação de Riqueza. Acesse o Método CIS. São cursos que foram criados para reprogramação de crenças, de identidade, capacidade, merecimento. Então essa é a minha informação. Esse é o caminho que eu segui. Se você vai segui-los, depende de você. Se você precisa de ajuda, levante a mão e peça ajuda. Não tenha vergonha. O que não tem sentido é você ficar nesse mundo da pobreza. Ai, Paulo, você tem raiva de gente pobre? Não, não tenho raiva de gente pobre. Eu tenho raiva da pobreza, da mentira, do engano da pobreza. Isso eu tenho raiva. Pessoas pobres não, porque eu já fui pobre e não tinha raiva de mim. Eu tinha respeito, compaixão, amor por mim mesmo, mas não tinha a mentalidade necessária, não tinha um conhecimento necessário. Mas eu fui atrás, busquei, desenvolvi, cataloguei e me tornei o maior escritor do Brasil. É isso, 12 milhões de livros vendidos, falando sobre performance humana e também sobre criação de riqueza, independência financeira. Então esse é meu convite. Vem estar comigo, vem, me segue, estuda o que eu te expliquei, põe em prática tudo que eu falei agora. Eu tenho certeza que sua vida jamais será a mesma. E isso é só o início, porque o melhor ainda está por vir. Um abraço.